Oi pessoal, eu sou a Fabi E eu sou o Guilherme Melo. e hoje a gente vai contar um pouquinho da história de Stephen King. Quem foi esse grande escritor? Isso aí. Ele nasceu em dia 21 de setembro de 1947, em Portland, Maine. Diz que Stephen King não era nem para ter nascido, porque, segundo os médicos, a mãe dele era estéril. Mas foi logo em seguida, adotou o David, que era o irmão de Stephen King, e alguns dias ela descobriu que estava grávida. O Steve tinha um pai marinheiro e esse pai logo abandonou a família. Então quem tomou conta de toda a família foi sua mãe. E ela trabalhava muito, tanto que ela não tinha muito tempo de dar atenção para os seus filhos. Então, quando o Stephen começou a se interessar por ficção, terror e tudo nos gibis, a mãe dele já deu um jeito de cortar e proibir ele de ler e se interessar por essas histórias. Mas ele deu um jeito de continuar lendo e encontrando o seu caminho para essa modalidade de escrita que ele já gostava. Além dele ler os gibis e escrever, ele gostava muito de assistir filmes de terror. E ele já ficava ali procurando as formas de linguagem, os detalhes técnicos, os efeitos especiais. E desde então ele foi se interessando cada vez mais por esse estilo. Ele até conta numa entrevista que ele gostava muito de ficar assustado e de abrir mão do controle emocional. Então a gente já vê ali que ele era um pouco diferente. Então, e ele sempre foi em cima dos medos que ele tinha, né? Desde aranhas, cobra, coisas gomentas, deformidades e do escuro e afins, né? Mas ele sempre deu ênfase à questão que ele tinha um medo do número 13. Então ele nunca parava de escrever se estava na 13ª página ou no múltiplo de 13. E também se ele estava lendo um livro, ele não parava a leitura na página 13. Nossa. Steve, como gostava de ser chamado, encontrou na escrita uma maneira de bloquear os seus medos. E vocês sabem qual foi o primeiro livro que ele publicou? Então, se você não sabe, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e acompanha a gente até o final desse vídeo. Você sabe qual foi o primeiro? O primeiro livro que ele escreveu? Acho que foi Nevoeiro? Não, o primeiro livro que ele publicou foi Carrie a Estranha. Carrie, verdade. Mas a obra mais famosa dele, eu acho que a mais conhecida de todos, é O Iluminado, Sim. que ele lançou 3 anos depois. Carrie foi em 74 e O Iluminado foi no ano de 77. Se for ver assim, nós estamos tão acostumados a falar de escritores, às vezes, dessa temática com os livros tão antigos, né? Uhum. E ele não é livros muito antigos, né? Ele é bem recentes, vamos dizer assim, por mais que é 77, 74, mas comparado com outros que nem que escreviam na época já dos, como é que chamavam aqueles na Terra? Contos? Que eram aqueles contos de terror que tinha os Penny Dreadful, que já é bem mais antigo, né? Exatamente. Então já vinha bem de lá. Então, e ver a qualidade que é das escritas dele. Né? E uma coisa que me chama muito a atenção no caso dele, diferente da J.K. Rowling, por exemplo, que falamos no vídeo passado, que a J.K. ela escreveu, eu não vou saber, mas assim, 15 livros talvez, em toda a sua carreira, e o Stephen escreveu mais de 60, 70 livros. Então, ele começou a carreira dele na década de 70 e de lá pra cá ele escreveu tudo isso. É incrível, né? Sim. E você falou do Iluminado, que era um dos mais famosos. Quando ele foi adaptado para o cinema, aquele filme que saiu do Stanley Kubrick lá, que é com o Jack Nicholson e tudo, ele não gostou da adaptação. É mesmo? Não. Ele achou que perdeu um pouco da confecção do personagem que ele tinha feito, assim, né? Toda aquela construção de como é que seria o personagem, como foi, ele chegou a perder aquela noção de realidade e tudo, assim, e no filme ele não sente essa passagem, né? É como se o filme não conseguisse transmitir o sentimento do livro. Isso. E eu li o livro, você realmente se sente dentro do hotel, dentro da história, você fica com medo, é incrível, é muito imersivo, né? Eu gosto, assim, de várias, assim, histórias dele, né? Não vou dizer que já li várias, porque não é verdade, mas, assim, questão de filmes, assim, a gente assistiu e tudo.
o próprio Nevoeiro, assim, eu acho certo interessante, assim, sabe? A ideia do que veio, porque é um filme de terror, né? Ele não tem um filme, né? Um livro, mas é o que eu estou referindo ao filme. Bom, não, mas a história é interessante para eu saber como que ela é contada, o que foi montado naquilo para representar, né? Esse estilo O Nevoeiro e aquele último que lançou no Netflix, que eu não consigo lembrar o nome, mas ela tá amarrada na cama e o marido morre. Esse tipo de tortura psicológica me incomoda um pouco no filme. Talvez no livro seja mais interessante, mas no filme é meio agoniante. Já outras obras dele, que não são tão essa pegada forte da tortura psicológica, poucos personagens, eu gosto mais. E o Iluminado Mas pega o Iluminado. fora da curva, né? Muito bom. Cemitério Maldito, né? É muito bom. É muito bom o Cemitério Maldito. Eu acho bem legal. A Tempestade do Século é legal também. Ai, é muito show. Tempestade do Século, que na época que lançou o filme eram 2 fitas, né? Nossa, é verdade. 2 fitas VHS para assistir o filme. Não era uma sessão de cinema, era uma tarde de cinema. Era mesmo, era, se eu não me engano, 3 horas e 50 minutos, algo assim. Algo assim. E você sabia que ele já vendeu mais de 350 milhões de cópias? Nossa. De todos os livros? Ele já publicou 62 romances, 7 deles com o pseudônimo de Richard Bachman. E, além disso, ele já escreveu mais de 200 contos. E esses contos, a maioria deles foram publicados como os livros. Olha só, que legal. E ele foi reconhecido, né, pela sua qualidade de escrita, que ganhou alguns prêmios, como o Bram Stoker, o World Fantasy Awards, o British Fantasy Society Awards. Daí, em 2003, deixa eu até olhar aqui, mas o National Book Foundation considera uma medalha de contribuição distinta às letras americanas. Nossa! É muito legal. E sabe assim que eu vejo que para outros artistas ele é muito reconhecido. Então, uma coisa que me marcou, por exemplo, foi quando lançou, se eu não me engano, Stranger Things, que ele fez um comentário no Twitter dele elogiando a série. Você lembra disso? Sim. Eu acho que foi isso. Eu acho que sim. E então aquilo deu uma repercussão tão grande, porque ele estava fazendo um elogio para uma obra do século XXI, uma obra super nova, e aquilo deu uma visibilidade muito grande para a obra, né? Sim, ajudou a alavancar ali o sucesso que foi o Stranger Things, principalmente nas primeiras 2 temporadas, né? Mas reconhecer... E se não me engano, acho que ele fez algum comentário justamente por causa da época. Né? Porque Stranger Things pega ali no final dos anos 80, 90 ali, né? Mais 80, né? Acho que né? Então ele pega nessa época onde ele estava já deslanchando na parte de escrevendo de verdade, né? O patrimônio dele é avaliado em 400 milhões de dólares. Ele vive com a sua esposa Tabitha King, que eles são casados desde 1971. Eles têm 3 filhos e eles têm um netinho. E no verão eles gostam de ir pra Flórida, ficar na casa que eles construíram lá, que é beira-mar. Mas a residência deles fica em Maine, que é onde ele nasceu. Tive que colar. A gente tem que pegar... são muitos livros, né? Então a história dele é muito rica, até se for ver tudo que ele passou, tudo que ele já fez, tudo que ele já escreveu. Eu não vou dizer que ele chega a ser polêmico, mas ele não se segura assim muito nos comentários dele. Se ele não gosta de uma coisa, ele diz. Se ele gosta de uma coisa, ele fala. Então ele é bem direto. E a gente pega, por exemplo, assim, das principais obras, assim, eu digo assim, talvez as mais conhecidas, então seria o Iluminado, o Cemitério Maldito, Cujo, que foi de 81, A Espera de um Milagre, de 96, A Dança da Morte, de 78, It, a Coisa, de 86 também, Carrie Estranha, de 74, A Zona Morta, de 79, Misery, de 87 e Seu Lar, de 2007. O Seu Lar, eu acho assim, a história era promissora, mas o filme é terrível. E quem sabe na época era mais intrigante do que hoje, né? Porque Misery,
eu acho que mesmo você lendo hoje, ou próprio assistindo o filme hoje, ele é muito bom. E A Dança da Morte? Você já assistiu? Não me lembro qual que é o Dança Eu da não Morte. li, mas eu assisti. Quando eu era criança, foi lançado um seriado. Não, é uma minissérie. É tipo uns 5 capítulos, é algo assim. É muito chocante. Sobre o que é? É meio apocalíptico, assim, as pessoas vão morrendo. Olha só. Mas eu não me lembro exatamente se é um vírus, se é o porquê, mas elas vão morrendo. Também não vou saber explicar a história agora, porque faz muito tempo que eu assisti, mas chocante. Não é o vento lá igual do fim do tempos lá. Não é o vento. As árvores estavam todo mundo. Então, e os moradores de Bangor, então? Que tem muito a agradecer pelo vizinho famoso que eles têm lá. Que já fez um monte de doação para a cidade, ele é dono da rádio local, construiu um estádio de beisebol e tudo. Teve até uma vez que ele alugou um ônibus lá, que era para uma unidade da Guarda Nacional, para os membros lá, e ele pagou o aluguel $12.999, né? Por que será? Ele não deu $1 a mais, porque ele não gosta do número 13. E você, conhecia um pouco da história de Stephen King? Quais os seus livros preferidos? Escreve aqui nos comentários e também nas descrições eu vou deixar os links para vários livros, para os meus preferidos e para as tuas obras preferidas. Sei que você não é o maior leitor do mundo, mas pelo menos o que você assistiu. Eu vou deixar os links aqui dos filmes, para vocês conhecerem sobre quais que tiveram filmes e eram os filmes bons de assistir mesmo. Que eu acho que também é legal. Você é como eu, assim, que prefere ver o filme que ler o livro. Então, pessoal, muito obrigada por ficar até aqui e até a próxima. Até mais. Até mais.